Se tem uma coisa que trava as pessoas, é a mente. E quando a gente entra só com a medicação, nem sempre essa pessoa consegue destravar. É uma minoria. É uma grande A grande maioria das pessoas, elas não conseguem sair do processo do medo, por exemplo. Entendeu? Elas sempre ficam experienciando medo. Isso, olha que legal aqui, ó. Meu marido, quando vê uma imagem de florada, deve ser de flores, né? Ataca a rinite. Perfeito. Você já acabou de aprender agora que isso é uma memória subconsciente. Ou já houve, e eu vou te dar um exemplo, tá? Tem pessoas que, na infância, vou dar um exemplo com poeira, que eu já atendi. A pessoa tinha alergia, rinite alérgica, né, à poeira, e pensa bem, gente, olha, a gente convive tanto com poeira, é impossível você não ter poeira na nossa vida, né? Pensa bem. E de repente o cérebro, o nosso corpo ficar alérgico à poeira, né? É, não sei, para mim soa muito aleatório. Eu gosto de uma explicação que me faça mais sentido. Né? Ah, caiu a imunidade. Pô, mas caiu a imunidade para poeira, mas não caiu a imunidade para pólen. Cai para poeira, mas não cai para glúten, para lactose, que às vezes é muito mais agressivo para o nosso corpo hoje em dia. Você consegue compreender que talvez não sei, para mim não faz tanto sentido a explicação. Só que quando você pensa a integração entre mente, cérebro e corpo, quando você pensa nessa tríade, tudo faz sentido. E é o que a gente estuda no MRT. E olha só que interessante. Quando você começa a pensar, a refletir e a entender esses mecanismos, é onde você começa a mudar, como a pessoa falou. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Já atendi várias e várias pessoas, muitas melhoraram, outras não, porque tem diversos fatores, obviamente, inclusive a própria pessoa, né? Mudar, conseguir realizar a mudança necessária, de alergia a pó. Então a pessoa, sempre quando entra em contato com poeira, ela espirra, dá uma coriza e tal. Então, quem faz ali o curso sabe que o espirro, ele significa que a pessoa ele está revivendo um conflito, aquele espirro espontâneo, sabe? Não estou falando de uma pessoa gripada que fica espirrando ou tossindo. Sabe quando de repente, no meio do dia, você dá um espirro? A gente sabe que o cérebro está captando alguma mensagem. Então, olha só que interessante. Quantas vezes você pode ter passado uma experiência que você sentiu medo de acontecer algo, isso que geralmente gera o espirro, como, por exemplo, nossa, eu vi meus pais discutindo, eu fiquei com medo no meu quarto porque eu tinha medo de monstro, por exemplo, medo de... me contaram a história do homem do saco preto que ia me pegar, sei lá. A pessoa sentiu medo e estar no lugar com poeira. Você entendeu isso? Então, o subconsciente, ele registra tudo. Local fechado, aí pode dar uma síndrome do pânico para local fechado, poeira, à noite, chuva, calor. Tem pessoas que é assim, não pode vir um vento na minha cara que dá sinusite. Aí o problema é o vento. Pô, se fosse assim, todo motoqueiro ia viver de sinusite, porque a pessoa que corre na rua todo dia aí ia viver de sinusite. Não faz sentido. Então, obviamente, eu já tenho pessoas que, nossa, cara, eu não posso ficar de frente para um ar-condicionado que trava meu nariz. Quando que isso começou? 5 anos atrás. Por 5 anos atrás, fizemos todo o processo que a gente faz na técnica, descobrimos que teve uma situação, teve um evento, onde ele sentava na mesa de computador dele, de frente para o ar-condicionado, e ele recebeu uma ligação de que a avó dele tinha morrido, ele era muito próximo à avó. O que o cérebro dele fez? Registrou vento na cara, receber notícia de morte. Pronto. Toda vez que ele entrava, se ele ligasse o ar-condicionado do carro, ele tinha que abaixar, não podia vir um vento na cara dele. A esposa gostava de ventilador de teto, mas não podia ter. O ar-condicionado tinha que deixar a paleta para cima, não podia vir direto na cama. Por quê? Era só entrar em contato com aquele vento, a pessoa tinha ali uma doença, tá? Uma rinite, sinusite. Então, é aí que você começa a compreender esses mecanismos do medo.